Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Queridos irmãos, hoje estaremos dando continuidade e também finalizando aí mais um livro para a glória de Deus, livro de Neemias, capítulo 11, 12 e finalizando no capítulo 13. Capítulo 11, amados irmãos, entre os versos de 1 a 3, nós podemos ver que Neemias lançou sortes para repovoar Jerusalém. Não se sabe ao certo a natureza desse ato na Bíblia. Porém, a sugestão mais comum é que se marcavam pedras e as colocavam em um vaso ou uma no colo ou embrulhadas em uma peça de roupa. Então, sacudiam-nas e retiravam dentre elas uma pedra. Há vários registros nas Escrituras relacionadas a lançar sortes. Uma, para determinar qual bode deveria ser sacrificado no dia do perdão. Segundo, para dividir a terra entre as tribos. Para decretar quem havia cometido um crime. Também para decidir quem deveria ir para a guerra. Também para determinar quem deveria ser o primeiro rei de Israel, quem havia ofendido a Deus, quem serviria no templo, quem deveria queimar a lenha, quem deveria substituir Judas. Nessas passagens de Neemias, sortes foram lançadas para determinar a vontade de Deus. Salomão escreveu: a sorte se lança no regaço, mas do Senhor procede toda a disposição. 1:10. Esta era a proporção exigida para levar a população de Jerusalém ao nível considerável necessário para sua força e viabilidade. Nos versos 4 a 11, 468 homens da tribo de Judá viviam em Jerusalém. 928 homens da tribo de Benjamim também viviam lá. De acordo com 1 Crônicas, capítulo 9, versículo 3, descendentes de Efraim e Manassés também fizeram morada em Jerusalém. E eu incentivo aos irmãos a lerem as referências para dar um melhor entendimento e compreensão do texto. Amém? Vamos dar continuidade, amados irmãos, versículo 12 e 13. Aqui nós veremos que a obra da casa refere-se ao trabalho da casa de Deus, especificamente em relação aos sacrifícios do templo. 14 e 15 do capítulo 11. Varões valentes eram os homens que guardavam a cidade de Jerusalém. Versículos 16 a 18. A obra de fora da casa de Deus tratava-se da manutenção do templo, incluindo também alguns reparos. Versos 19. Os porteiros também eram defensores da cidade. 20 a 22. Veremos que o superintendente dos levitas era Uzi, um importante administrador do templo. Versículos 23 a 24. A mão do rei, ou à disposição do rei, em algumas traduções, esse homem era o representante do povo. Ele podia receber petições e reclamações do rei e enviá-las para o monarca. Versos 25 a 36, e finalizando o capítulo 11, esses versículos, amados irmãos, registram os residentes de fora de Jerusalém, ou seja, as tribos de Judá e Benjamim. O povo de Judá vivia em 17 cidades e vilas próximas. Os descendentes de Benjamim ocupavam 15 dessas áreas. Quiriat Arba é outro nome para Hebrom.
Iniciando então, amados irmãos, o capítulo 12, nós verificamos aqui que, como os sacerdotes poderiam ter usado instrumentos musicais, Davi havia instituído a música como parte da adoração no templo. E seus instrumentos provavelmente eh, haviam vindos da Babilônia e devolvidos aos israelitas por Ciro, quando havia sido guardados ali. Embora Nabucodonosor tenha destruído o templo, levou consigo a Babilônia muitos de seus utensílios. E aqui nós temos a referência lá em 2 Crônicas, capítulo 36. É muito provável, irmãos, que esses tenham sido preservados e que eles retornaram à sua terra. Nós vimos que no versículo 9, eles estavam de frente deles nas guardas, ou seja, o louvor era conduzido com dois coros de pé, de frente um para o outro. Versículo 10 a 11, aqui vimos a listagem dos descendentes dele, Eliacibe até Jadua. Pôde indicar que alguém que viveu após Esdras e Neemias tenha adicionado alguns desses nomes. Versos 12 a 21, nos versículos de 1 a 7 são relacionados os nomes de 22 sacerdotes. Aqui, apenas 20 nomes estão registrados. Hatus e Maradias não são mencionados nesta listagem, que foi predita aqui. Versículo 22 do capítulo 12. Aqui vimos sobre Dário II, que reinou sobre a Pérsia de 423 a 405 a.C. Versículo 23 a 26, vimos que o livro das Crônicas faz um registro oficial dos chefes das casas dos pais. Versos 27 a 29 do capítulo 12, veremos que após o término do Muro de Jerusalém, lá no capítulo 6, ocorreu um avivamento no meio do povo. Entre os capítulos 8 e 10, nós vimos isso. Depois desse acontecimento, amados irmãos, Neemias tomou providências para repovoar a cidade. Esses dois fatores explicam porque a dedicação dos muros foi adiada. A palavra dedicação, no hebraico Hanukkah, é transliterada em português como Hanukkah ou Chanukah. A festa de Hanukkah foi comemorada a partir da experiência do povo judeu ao dedicar mais uma vez o templo, depois de sua profanação pelos sírios e a subsequente revolta dos macabeus no segundo século antes de Cristo. O povo então celebrou com alegria, em referência não apenas à festa em si, mas também e principalmente à adoração a Deus. Olha que coisa linda. O termo louvor, amados irmãos, comumente encontrado no livro dos Salmos, 147, versículo 7, significa reconhecimento público, declaração em voz alta em público. Essa palavra, junto com canto, saltérios, alaúdes e harpas, sugere o uso de salmos em arranjos musicais com palavras de louvor e acompanhamento instrumental. Capítulo 12, entre os versículos 30 a 35. O método de purificação não é determinado, mas a ordem, sim, os sacerdotes e os levitas, seguido pelo povo, e as portas e o muro. Aqueles que manuseavam os vasos do Senhor tinham de ser purificados primeiro. Versículo 36 a 42, veremos que a associação do nome de Davi com instrumentos musicais foi uma referência ao glorioso passado de Israel. Versos 43, veremos que os sacrifícios oferecidos na dedicação do muro talvez não fossem holocaustos, mas ofertas de paz. Quando o povo, irmãos, compartilhava uma refeição comum,
A dedicação foi uma ocasião de grande regozijo, da qual todos, incluindo as esposas e os filhos, participaram. Versículos 44 até o 47 do capítulo 12, e finalizando, o capítulo 12, veremos, amados irmãos, aqui que após a dedicação do muro, o povo tomou as providências para remunerar os sacerdotes, os levitas, os cantores e os porteiros que serviam no templo. A alegria do Senhor deveria produzir serviço para Deus. Nesse caso, o contentamento que o povo sentiu reverteu-se em provisões para o templo. Homens foram indicados como guardiões das primícias e dos dízimos. Nos dias de Davi e de Asaf, a época da maravilhosa música de Israel nunca foi esquecida. Ela servia de modelo para os dias vindouros. No capítulo 13, a partir do versículo 1, esse capítulo, irmãos, traz uma espécie de final surpreendente para o livro. A fim de entendê-lo, deve-se saber que entre os capítulos 12 e 13, Neemias retornou para a Pérsia. À primeira vista, a frase "naquele dia" pode parecer que faz referência ao dia da dedicação descrito há pouco. Mas os versículos 6 e 7 tornam isso impossível, assim como no versículo 10, o qual declara que, naquele dia do capítulo 13, que nós já vimos, os levitas não estavam recebendo suas porções, apesar de que as tinham recebido na época da dedicação. Então, irmãos, Neemias retornou para a Pérsia entre os capítulos 12 e 13, e naquele dia, após o seu regresso, descobriu o que passou a ser o final surpreendente deste livro. Aquele povo devoto e dedicado tinha tropeçado em tentação, caído em pecado e permanecia em desobediência. Esse capítulo lido com 5 problemas, esse capítulo lida com 5 problemas. Os estrangeiros, entre os versos de 1 a 3, o templo, dos versos de 4 a 9, os levitas, o sábado e o casamento. Mais especificamente, registra a separação dos estrangeiros, a purificação do templo, a restauração dos levitas e a aplicação do sábado e a condenação de casamentos mistos. Versos de 1 a 3 do capítulo 13. Aqui a primeira área de apostasia para o povo foi o seu relacionamento com estrangeiros. Embora, amados irmãos, o capítulo 9 declara que a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, o povo, mais uma vez, permitiu estrangeiros em sua congregação. Relacionamentos entre o povo judeu e os não-judeus na terra fizeram com que os israelitas violassem o mandamento divino. Versos 4 a 9 do capítulo 13. A segunda maior área de apostasia neste capítulo foi o fato de o sumo sacerdote ter permitido que um inimigo do Senhor vivesse na casa de Deus. Eliacibe era um sumo sacerdote. Tobias foi um dos homens que tentou interromper a construção do muro. Eliacibe permitiu então que Tobias se instalasse na câmara grande do templo, que havia sido, na verdade, usado para armazenar grãos e produtos. E, na verdade, Tobias havia recebido acesso a vários cômodos do templo. Neemias, então, entre os versos 6 e 7, retorna para Jerusalém. Já nos versos 8 e 9, quando Neemias retornou para Jerusalém, imediatamente iniciou as reformas. Ele removeu a mobília de Tobias da câmara e ordenou que ela fosse purificada. Após a sua lavagem, limpeza e aspersão com sangue,
A câmara foi mais uma vez ocupada com grãos e outros itens que haviam estado lá anteriormente. Versos 10 a 11, o termo contender aqui é muito usado pelos profetas para se dirigirem a Deus e apresentarem a ele um caso legal contra o seu povo errante. Neemias estava, irmãos, agindo como um profeta, levando ao Senhor um caso legal contra um apóstata. Ele contendeu porque aquilo era certo. Observe, amados irmãos, que ele faz e que ele fez, perguntando: por que se desamparou a casa de Deus? Versos 12 e 13, então todo Judá trouxe os dízimos. As dádivas, irmãos, que deveriam ter sido entregues antes, né? Finalmente foram sendo levadas pelo povo. Tesoureiros, Neemias escolheu homens fiéis para esta função, para ter certeza de que a distribuição seria feita de forma justa. Versículo 14 do capítulo 13. Normalmente, amados irmãos, a oração é oferecida ao Senhor antes ou durante um acontecimento. Nesse caso, a oração de Neemias seguiu suas beneficências. Neemias estava dizendo: o que eu fiz, fiz de acordo com a tua vontade. Agora, preserva-me e protege-me. Versículo 15 ao 22. Aqui outra dificuldade que Neemias enfrentou diz respeito ao sábado. Nesse dia da semana, o povo judeu em Judá estava trabalhando. As pessoas estavam comprando e vendendo mantimentos em Jerusalém. Tírios levavam peixe e outras mercadorias para serem vendidas tanto em Judá quanto em Jerusalém. Essas eram violações ao que declara Êxodo, capítulo 20, e ao juramento do próprio povo, que havia colocado suas transações comerciais à frente da obediência ao mandamento divino, segundo o qual ele deveria ser o dia de descanso. Capítulo 13, entre os versos 19 a 22. Neemias aqui mandou que as portas fossem fechadas de sexta à noite até sábado à noite, colocando até mesmo seus próprios servos como guardas. Quando os negociantes e os vendedores ficaram do lado de fora do muro, Neemias avisou-lhes que se ficassem por ali novamente no sábado, ele mesmo iria atacá-los. Temerosos pela ameaça do exército de um só homem, os negociantes partiram. Versos 23 a 24. O problema de os judeus se casarem com estrangeiros, irmãos, tinha sido tratado 30 anos antes, por Esdras. Lá no capítulo 9, nós vimos isso. O povo então tinha feito um concerto, jurando que nunca mais faria isso. Nesse caso, Neemias encontrou filhos resultantes dos casamentos mistos, os quais não sabia falar em hebraico, a língua das Escrituras. Sem o conhecimento do hebraico, essas crianças não podiam aprender a lei em casa, nem adorar o Senhor no santo templo. Os judeus estavam criando descendentes que não conheciam o Deus vivo, nem o adoravam. Versos 25 a 27. O ataque de Neemias aos judeus que se casaram com não-judeus foi confrontador, direto e até mesmo brutal. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos. É inquietante, irmãos, ler essa lista de verbos e imaginar a cena. Essas não foram as observações imparciais de alguém apresentando um seminário. Neemias, irmãos, usou tudo o que podia, inclusive suas mãos, para forçar a obediência à lei. Eu o fiz jurar. Essa expressão, irmãos, vimos que Neemias os forçou a cumprir a vontade do Altíssimo nesse assunto. Afinal, esse foi no princípio
o principal motivo que levou Israel ao cativeiro. Neemias não podia simplesmente permitir que um desastre assim voltasse a acontecer. Salomão, aqui citado, até mesmo esse rei, apesar de sua grandeza e do amor de Deus por ele, cometeu pecado em grande medida nesse aspecto. E aqui nós temos uma referência em 1 Reis, capítulo 11, versículo 4 a 8, que eu peço aos irmãos que leiam para o melhor entendimento do texto. Amém? Como então, irmãos, com as grandes lições do passado tão claras diante deles, os israelitas podiam repetir essas transgressões? Versos 28 e 29. Pelo que o afugentei de mim. Essa ação, amados irmãos, foi contra o mais proeminente ofensor, o neto do sumo sacerdote Eliacibe. Esse jovem tinha casado com a filha de Sambalate, o governador de Samaria e o arqui-inimigo do povo judeu. O matrimônio foi particularmente ofensivo, porque formava uma aliança traiçoeira com adversários de Israel e comprometia a pureza dos sumos sacerdócios. Por causa da seriedade dessa ofensa, Neemias agiu de forma dramática. Ele expulsou o jovem da comunidade, orando para que Deus se lembrasse dos que tinham desonrado o sacerdócio. E finalizando o capítulo 13, entre os versos 30 a 31, diz assim que assim os alimpei de todos os entranhos. O testemunho de Neemias, irmãos, foi fazer tudo o que sabia para promover a justiça no sacerdócio entre os levitas, incluindo suas ofertas e o seu serviço. As últimas palavras de Neemias registradas: lembra-te de mim para o bem, poderiam servir como as últimas palavras de qualquer pessoa de fé. Finalizando, amados irmãos, a história da vida do Neemias fornece muitos princípios de liderança eficaz que ainda hoje são válidos. Temos que ter um propósito claro e que continuemos avaliando à luz da vontade de Deus. Nada, amados irmãos, impediu que Neemias permanecesse em sua trajetória. Precisamos ser diretos e honestos com Deus. Todos sabiam exatamente de que Neemias precisava, e ele falou a verdade, até mesmo contra a própria verdade, aparentemente, que tomaria o seu objetivo ainda mais difícil de se alcançar. Temos que viver, irmãos, de uma forma irrepreensível. As acusações contra Neemias eram falsas e vazias. Precisamos, amados irmãos, aprendemos com Neemias, que sejamos uma pessoa que ore constantemente, recebendo poder e sabedoria através do seu contato com Deus. Todas as ações de Neemias glorificaram a Deus. Às vezes, irmãos, a liderança parece ser glamurosa, mas é frequentemente solitária, às vezes, ingrata e cheia de pressões para que nos forcem a desobedecer os valores espirituais e os padrões éticos que Deus nos dá. Que possamos, amados irmãos, aprender com Neemias. Este livro, irmãos, trata da reconstrução do muro de uma grande cidade, mas também trata da renovação espiritual, da reconstrução, da dependência das pessoas em relação a Deus. Quando tiramos nossos olhos de Deus, nossa vida, irmãos, começa a desintegrar. Mas que possamos, amados irmãos, levantarmos os nossos olhos e enxergarmos apenas a Jesus. Amém? Eu desejo a todos os irmãos uma excelente leitura, uma excelente meditação das Sagradas Escrituras, por intermédio deste livro maravilhoso que é o livro de Neemias. Grandes aprendizados nós encontramos aqui e que possamos praticá-los no nosso dia a dia. Amém? Amados irmãos, um forte abraço, fiquem na paz, que Deus os abençoe grandemente e até a próxima leitura do próximo livro.
Que o Espírito Santo de Deus possa ter falado melhor aos corações dos irmãos nesses últimos dias. E que os irmãos orem para que cada dia mais Deus nos capacite a oferecer e ofertar aos irmãos o melhor. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima.